Há mais de 2.500 anos, o exílio babilônico marcou uma reviravolta na história do povo judeu. Esse evento dramático desafiou e transformou sua identidade, forçando-o a redescobrir o sentido de sua fé e suas tradições. Neste vídeo vamos explorar o contexto, as figuras proféticas que moldaram esse período e as inovações que surgiram para manter vivo o espírito de uma nação em tempos de exílio. No século VI a.C., o reino de Judá enfrentava ameaças externas e internas. O Templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, era o coração da vida religiosa e política do povo. No entanto, práticas de idolatria, corrupção e alianças políticas arriscadas enfraqueceram a nação. Em 605 a.C., o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor II, se tornou uma força implacável no Oriente Médio. Após várias investidas contra Judá, os babilônios finalmente conquistaram Jerusalém em 587 a.C., destruindo o templo e deportando grande parte do povo para a Babilônia. Antes da destruição, profetas como Isaías, Miqueias e, sobretudo, Jeremias, ergueram suas vozes para alertar sobre o caminho que Judá estava trilhando. Esses profetas, chamados pré-exílicos, imploravam que o povo retornasse a Deus, mas seus avisos foram ignorados. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, sofreu perseguição e desprezo por suas mensagens de juízo e arrependimento. Ele previu a destruição de Jerusalém e o exílio como uma consequência da infidelidade e das injustiças do povo. Porque o meu povo fez o mal e abandonou o caminho do Senhor. Essas foram as palavras que o profeta repetia, mas poucos queriam ouvir. O exílio foi devastador para o povo de Judá. A distância da terra prometida e a perda do templo não eram apenas desastres materiais, mas também espirituais. Como manter a fé longe da cidade santa, sem o templo onde acreditavam que Deus habitava? No entanto, em meio à adversidade, o exílio trouxe uma transformação. Privados do templo, o povo se reuniu em casas e pequenos grupos para estudar a lei e compartilhar sua fé. Foi aqui que surgiram os primeiros indícios das sinagogas. Para manter sua identidade e fé, os judeus no exílio sentiram a necessidade de registrar suas histórias, leis e orações de forma duradoura. Escribas e sacerdotes se dedicaram a transcrever as tradições orais e as palavras dos profetas. Esse período marca o início do processo que levaria à formação das escrituras hebraicas, ou que hoje chamamos de Antigo Testamento. Esses escritos não eram apenas registros históricos, mas um elo com Deus, uma maneira de ensinar às futuras gerações sobre sua identidade e seus valores. Durante o exílio, Deus continuou a enviar profetas para manter viva a esperança do povo. Ezequiel, um dos profetas exilados, teve visões extraordinárias sobre a restauração de Jerusalém e a presença de Deus além das paredes do templo. Em sua famosa visão do Vale de Ossos Secos, Ezequiel visualizou o renascimento de Israel, uma promessa de que, apesar do exílio, o povo voltaria a viver. Daniel, por sua vez, manteve sua fé mesmo nas cortes estrangeiras. Ele enfrentou desafios como a cova dos leões, para provar que Deus estava com ele. Suas visões apocalípticas falavam de um futuro em que a justiça divina triunfaria sobre os impérios da terra. Com a ascensão do Império Persa, Ciro, o Grande, derrotou a Babilônia e permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém em 538 a.C. Esse retorno marcou o início de uma nova era. Jerusalém estava destruída, mas os que voltaram, liderados por sacerdotes e profetas, estavam determinados a reconstruir o templo. Profetas como Ageu e Zacarias surgiram para dar ânimo ao povo. Ageu incentivava a reconstrução do templo, enquanto Zacarias tinha visões de restauração e consolo, lembrando ao povo que Deus ainda estava com eles, mesmo após tudo que haviam passado. O exílio deixou marcas profundas. O conceito de sinagoga, que começou como uma simples reunião, evoluiu para um centro de estudo e oração que se espalhou por todas as regiões onde os judeus viveram. Essa prática não apenas sobreviveu, mas se tornou um alicerce da vida judaica até os dias de hoje. Os escritos preservados e reunidos durante o exílio se tornaram a base das escrituras. O povo aprendeu que a fé em Deus podia sobreviver em qualquer lugar, pois ela era sustentada não pelo templo, mas pela palavra e pela comunidade. O exílio babilônico foi um divisor de águas para o povo judeu. Ele transformou uma crise de identidade em uma oportunidade de renovação. Em meio ao sofrimento, o povo redescobriu o valor da fé, da comunidade e da palavra de Deus. Essa resiliência permitiu que eles se reerguessem, mantendo viva uma tradição que ultrapassa gerações.
O exílio babilônico nos ensina que a verdadeira fé pode florescer mesmo em meio à adversidade, e que as raízes de uma tradição, quando profundas, são capazes de sustentar um povo, não importa o quão longe ele esteja de sua terra.